Olá, meus queridos alunos e queridas alunas. Vamos trabalhar com vocês essa temática da corporeidade. Corpo é algo significativo. Nós temos um corpo que se diz tem forma, na morfologia, o aspecto morfológico lá é evidente que vemos que é um corpo humano. É evidente que duas coisas são fundamentais que caracterizam o ser humano. Uma delas é a voz, estou meio rouco da voz, e também a questão da dactiloscopia, né? Quando se observa as impressões digitais, caracterizando que é um ser humano. O humano se caracteriza basicamente pela voz e também, não é verdade? A voz e também pelo aspecto morfológico. Evidente que o corpo é o primeiro significado, através do corpo que eu existo no mundo, não há outra maneira de ser fora do corpo. Claro que o corpo, muitas vezes, o aspecto transcende. O Jean-Paul Sartre dizia que o, o, o homem transborda o corpo, não cabe dentro do corpo humano, quer dizer, é um transbordamento. Mas nós usamos a expressão incorporar aquilo que aprendemos do cotidiano. Estamos aprendendo, sempre aprendendo agora nessa nova fase, estamos incorporando aquilo que aprendemos. Há uma certa. Sempre é um aprendizado, como dizia Miguel Ângelo Buonarroti, com 89 anos, pintando a Capela Paulina, ele dizia: Ancora imparo, sempre, ainda estou aprendendo. A expressão em inglês é muito típica, I'm still learning, eu ainda estou aprendendo. Essa fase, já que não tem última aula na faculdade, nós passamos a faculdade, chegamos no final do curso, mas percebemos que temos muito que aprender ainda, não há última aula, estamos sempre aprendendo. Então, incorporar aquilo que nós aprendemos é um fator importantíssimo. O corpo é o primeiro significante, diz o Lacan. É através do corpo que eu aprendo. E do que é feito o corpo humano? Já que trabalhamos com essa questão do corpos no sentido de no anatômico e também na vivência, no vivido. No corpo anatômico que nós temos, mas as vivências vão transformando esse corpo. Do que é feito esse corpo? Se o objeto de conhecimento da medicina é o corpo, ou como que eu trabalharei esse corpo? Do que é feito esse corpo, afinal? Do que nós somos feitos? Essa é uma questão complexa. E outra, há uma durabilidade corporal. Há um caso interessante que eu vou mostrar depois para vocês nos slides, que vocês vão acompanhando com a minha fala. Uma senhora chinesa com 127 anos, teve o filho com 61 anos. A menarca, a primeira menstruação dela aos 29 anos. E lógico que o parto aos 61 anos foi um parto por cesárea. Então, e é um envelhecimento do corpo. A anatomia se transforma, a anatomia humana vai tendo transformações. É evidente que há modificação anatômica também do corpo. Não é o mesmo corpo de forma do passado. E aquela menina que engravidou com 4 anos de idade, foi mãe aos 5 anos, teve a primeira menstruação com 29, com 1 ano e 9 meses. Então, realmente é complexa, uma menina peruana que engravidou. Ela nunca disse quem foi o pai. Se o pai foi realmente alguém da família, o próprio pai dela, o avô, alguém da família, ela não cita quem foi. Então, são situações. Ela trabalhou como enfermeira, eu vou mostrar para vocês no slide seguinte aí ela como médico. Então, claro que o corpo também dá uma certa sabedoria. Do que é feito o corpo humano? Do que ele é feito, não é verdade? Quais são os componentes? Do que será que nós somos feitos? Qual a composição? Não estou falando só composição química, mas há uma vivência na história do paciente. Nós fazemos a anamnese, recordar com o paciente é uma vivência. Ele vai contar a sua história pessoal. Então, o Roland Barthes dizia que
é um filósofo francês que o professor tem 3 fases. Uma ele ensina o que ele sabe, outra ensina o que ele não sabe, que vai estudar, e outra ele desaprende para aprender outras coisas. Claro que na pós-graduação e depois da pós-graduação, às vezes há sempre um aprendizado. E o sabor tem que ter, tem que ser, quer dizer, o saber tem que ser saboroso, aprender de uma forma que você incorpore aquilo que você aprendeu e transforme a sua vida. Por isso que essas matérias, que nós chamamos matérias, se chamam disciplinas. A disciplina é algo que você, uma vez aprendido, nunca mais é igual. Ela transforma você, você fica uma outra pessoa. O Rubem Alves costumava citar muito o Roland Barthes nessa brincadeira do saber, sabor, amor e humor. Pessoas bem-humoradas geralmente são bem-amadas, pessoas mal-humoradas não são. Também não é possível generalizar. Mas o Rubem Alves sempre brincava que a vida é uma pitada de sabedoria, nenhum poder, eliminar o poder, que o poder, vocês estão percebendo como o poder é complexo, as pessoas não largam o poder, e o máximo de sabor. Então tem que ser palatável, tem que ser agradável aquilo que eu faço, tem que ter sentido e tem que ser transformador na minha vida e na vida dos outros, com quem eu vou lidar. Tá certo? Então há um pensador francês, Maurice Merleau-Ponty, que escreveu um livro muito interessante, chamado, entre outros, ele escreveu Fenomenologia da Percepção, quer dizer, como eu percebo através... O que é perceber? Como é que eu percebo o mundo? Como é que eu sinto o mundo? A partir de quais são as minhas referências do mundo? A percepção. Claro que eu tenho órgãos dos sentidos, eu percebo o mundo com a visão, com a audição, eu percebo o mundo com o tato, com o paladar, eu percebo o mundo com os meus órgãos dos sentidos. É evidente que isso é fundamental, mas do que é feito esse corpo que vai percebendo com os sentidos ao longo da caminhada? O meu Maurice Merleau-Ponty, lá de Paris, trabalhou na época do Jean-Paul Sartre, nos tempos modernos, é um pensador muito interessante que nos auxilia muito essa questão da corporeidade, do corpo. Então ele diz, há um corpo anatômico e há um corpo vivido, a minha vivência. Há um outro autor que eu me interesso muito, que é o Erich Fromm, discípulo de Freud, e ele fala, tem um livro muito interessante chamado Ser ou Ter, To Have or To Be, Ser ou Ter. É outra proposta complexa, porque a universidade é local do ser. E o mundo aí capitalista, o mundo aí fora, é o mundo do ter, da ganância. Agora não há o que mostrar, tanto é que os shoppings estão fechados, não precisa, ninguém vai em shopping porque não vai precisar mostrar nada para ninguém. O shopping é o local do consumo, né, do ver, do ter, do possuir, as coisas diferentes. É complexa a questão de como trabalhamos essa questão do corpo. Há um outro livro dele muito importante, do Erich Fromm, chamado Anatomia da Destrutividade Humana, em que ele trabalhará essas questões das guerras, a destrutividade humana. Ele cita muito, o Erich Fromm é judeu, cita muito a questão do Hitler durante o nazismo, e o próprio movimento nazista era um movimento destrutivo, um movimento de depreciação do ser humano. Então é evidente que o corpo a corporeidade é elemento fundamental. O corpo é o primeiro símbolo, diria assim. O corpo inaugura uma visão particularmente nova e, ao mesmo tempo, constitutiva do ser humano. Nós somos humanos no corpo. O homem existe porque está inserido na visão, na linguagem do próprio corpo. Então existimos no corpo. É através do corpo que eu sinto, através do corpo que eu penso, através do corpo que eu tenho as sensações. Não há uma maneira de você eliminar a questão corporal. Também somos ser no mundo através do corpo, diz o Martin Heidegger, pensador lá da Floresta Negra, do Schwarzwald. Quer dizer, o homem é ser humano somos seres no mundo, ser no mundo através do corpo. O Heidegger vivia lá na Floresta Negra, numa cidade chamada Tottenauberg, pertinho de Freiburg, onde ele foi professor, foi reitor da Universidade de Freiburg,
e ele falava sempre na noite escura, Weltnacht, né? Welt, mundo. Weltnacht, a noite escura no mundo. Eu visitei a casa dele lá e vi que a noite ali em Tottenham Albergue realmente escura à noite. Então ele podia ver as estrelas, ver o mundo de uma forma diferente. O corpo, então, é o primeiro símbolo, o primeiro significado. E percebemos através da ideia do Merleau-Ponty que é um corpo humano anatômico, da anatomia, que nós aprendemos na visão anatômica, quer dizer, sempre as lições iniciais são ligadas à anatomia. Aliás, muitas faculdades na Alemanha, elas de medicina, estão ensinando inicialmente o corpo, ir à sala de parto, fazer o parto. E no terceiro ano, ministro anatomia. Curioso, porque nós fazemos aqui com os alunos, geralmente o primeiro ano vai para a sala de anatomia e fica lá com aqueles corpos cheios de alfinetes enferrujados com uma nomenclatura para ser decorada e não há uma vivência. Então, há um corpo anatômico e um corpo vivido. O corpo anatômico o corpo coisa, descobrimos na doença. Lembra que eu disse a vocês que doença é uma palavra grega que quer dizer paixão, sofrimento. Isto é, quando dói, nós lembramos que temos um determinado órgão. Você nem tem percepção do próprio corpo. Nós não ficamos pensando o dia inteiro no olho, no ouvido. Mas quando entra um cisco no olho, ou uma drosófila melanogastra, aquela mosca da banana, né? Quando entra, você percebe, lembra que tem retina, aquilo incomoda a retina, não, lembra que tem córnea, aquilo incomoda a sua percepção, então você começa a sentir. Então, esse é o corpo físico real, quando você bate um determinado órgão, né? Bate o pé embaixo de uma mesa, de uma cadeira, tal, aí você dói, você sente que tem dor. Tem uma cárie dentária, aí sente que tem dente, porque nós vamos vivendo a vida sem pensarmos nos órgãos. Essa divisão também anatômica é sistemática. Quantas partes se divide o corpo humano? O corpo humano não se divide, é uma unidade. Mas, pessoal, eu me lembro que quando eu estudava no curso no segundo grau, dizia lá, o corpo humano se divide em 3 partes, cabeça, tronco e membros. Essa é uma visão muito míope. Quer dizer, uma divisão é toda uma unidade, é um conjunto, ele trabalha em bloco. O corpo anatômico, então, eu percebo na doença. Então, claro que é uma diferença do corpo anatômico, do cérebro. Vocês notam que ao pegar o cérebro na mão, notam que ele tem... Claro que o cérebro da sala de anatomia com formol, ele está parecendo uma borracha. Mas o cérebro retirado, ele é gelatinoso. São 10 trilhões de neurônios. Aliás, quando antigamente havia aula inaugural na Faculdade de Medicina, era comum, durante a missa, no começo do curso, um aluno entrava com uma bandeja no ofertório, colocava o cérebro na mesa, no ofertório, e o outro aluno ele entrava com o coração. E aí o padre dizia, é preciso usar esses 2 órgãos, o cérebro e o coração, a razão e a emoção. Evidente que a Igreja Católica tem uma percepção romana, Roma, se ama com o coração, il core per amare, diz o Papa Francisco. Cérebro per pensare, core per amare e le mani per fare, as mãos para fazer, coração para amar e o cérebro para pensar. Mas os gregos amavam com o fígado. É um pensamento hepático, é uma visão hepática. Então, claro que o corpo anatômico tem diferenças, mas do que é feito o corpo anatômico? Do que o corpo é feito? Me lembro de uma expressão, uma vez perguntei do que é feito. Ela falou, o corpo é feito de ossos e músculos. Carne e ossos, a definição de açougueiro. Mas não, claro que é feito de ossos, de músculos, de órgãos, de tecidos, de células. Então claro que na anatomia, não é mesmo? Há uma percepção geral. É evidente que tem mitocôndrias, mas eu nunca atendi uma mitocôndria. Eu nunca atendi um estômago, vem sempre uma pessoa junto com o estômago. Você não atende partes do corpo, você atende os sintomas através, aliás, a palavra sintoma é uma palavra grega, vem do grego symptoma, que quer dizer coincidência. Tanto é que os alunos
estudam semiologia, semio, uma palavra grega que quer dizer sinal. Então, são as ciências dos sinais, é a área que estuda os sinais. É interessantíssima essa disciplina que trabalha a queixa do paciente, é muito rica. Então, claro que há o corpo anatômico, os órgãos todos, né? Nós dividimos, observamos o cérebro, observamos fisicamente. Eu gosto muito de estudar anatomia na praia. Vou na praia e vejo o corpo em movimento, cada um diferente do outro. É a riqueza humana, como ela é interessante. Cada ser humano tem um aspecto anatômico diverso do outro ser humano. Uma brincadeira que eu coloquei para vocês, um leão marinho com um decúbito lateral esquerdo. Então, qual o decúbito? Lateral, decúbito lateral esquerdo, dentro do lado esquerdo, lateral direito, decúbito ventral, de barriga para baixo, decúbito dorsal, de barriga para cima. Então, é evidente que existe uma relação anatômica. Hoje, o corpo já vem com o celular, porque o celular faz parte do corpo. O Emerson Fittipaldi perguntaram uma vez como é que ele dirigia lá o seu carro, John Player Special, né? Ele dizia de Fórmula 1. Ele dizia que ele vestia o carro, quer dizer, o carro ele incorporava o automóvel, de modo que era quase uma vestimenta, o carro fazendo parte do corpo dele, tinha uma incorporação. Mas já na visão anatômica nós temos aí o aspecto, o celular quase um objeto, faz parte do nosso corpo hoje, já está no iPhone 11, que revolução. Muito melhor que o Samsung, né? O Samsung você fica lá, às vezes ele falha, mas enfim, as várias marcas do smartphone, uma verdadeira revolução. Eu acho que são paradigmas que são quebrados. Talvez agora, esse momento de mudança das aulas, estou sentindo falta de estar com vocês, evidentemente que a aula presencial é muito mais motivante, mas haverá uma nova perspectiva, teremos uma mudança depois dessa pandemia. Esperávamos aí a Terceira Guerra Mundial, de repente vem uma bactéria, um vírus invisível à microscopia óptica, só na microscopia eletrônica, e modificando totalmente a percepção do mundo que estamos vivendo. Então, uma revolução. Claro que também a casa onde nós moramos é muito interessante, a percepção da morada. Na antiga Lusitânia, lá em Portugal, as casas, tem uma cidade chamada Piódão. Coloquei no slide para vocês o Piódão. As casas são de telhado de ardósia e de pedra. Então, imagine o frio que é aquilo lá. Então a casa nós seres humanos precisamos fazer as nossas casas. Tem muitos animais que vão reconstruindo a casa durante a vida. O caramujo, por exemplo, vai crescendo junto com a casa, já tem a moradia própria. Mas o homem vai construindo, vai se tornando humano. Claro que nasce humano, mas vai se tornando. E a educação é a saída. Uma planta você rega, ela cresce. Põe esterco e cresce. O ser humano precisa ser educado, ser acompanhado. Então, são estruturas muito mais ricas. A ardósia nos telhados ela é usada depois como tipo lousa. Lembra da lousa? Quadro negro. As casas são muito geladas, são frias. Então, lembrar coração e cérebro. Razão e emoção. Claro que o corpo humano tem aspectos diversos, o do homem, corpo humano feminino e masculino, tem aspectos diversos. Muitas pessoas hoje usam tatuagens também, mostrando uma cultura nova do corpo. 35% das pessoas na França têm tatuagem, que passou a ser uma integração do próprio corpo, uma identificação nova. O pai da anatomia, André Vesalio, que nasceu em Bruxelas, escreveu De Humani Corporis Fabrica. Claro que havia naquele momento a ordem papal de não permitir a dissecção dos corpos, e os médicos furtavam os corpos dos cemitérios à noite e levavam para a sala de anatomia. Em Bolonha, o teatro anatômico tem uma comunicação com o cemitério. Os médicos pegavam o corpo, o cadáver, carne dada aos vermes, pegava lá do cemitério, colocava no barquinho e era içado na sala de anatomia para que pudesse conhecer o aspecto anatômico. Então, André Vesalio, pai da anatomia, né? Mas muitos escultores e pintores também estudavam anatomia. Leonardo
da Vinci, faz agora 500 anos de aniversário, e também Miguel Ângelo Buonarroti estudava anatomia humana, já que é fundamental o conhecimento do corpo, o anatômico, a curiosidade anatômica. Muitos cemitérios italianos estão escritos lá no cemitério Odiemi Crastibi. Vocês verão no slide aí uma caveira, né? E um esqueleto. Hoje eu, amanhã você. Em alguns locais aí em alguns outros locais isso é transformado, porque se coloca, ao invés de hoje eu, amanhã você, eu sou você amanhã. Em um cemitério de Araraquara, cemitério lá em Portugal, ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos. Uma visão macabra. Então, o Demi Crastibi, hoje eu, amanhã você, mostrando essa finitude do corpo. Quanto pode durar o corpo humano? Aquela senhora, 127 anos. Mas a maioria não dura 27 anos. 70, 80 anos, já está um bagaço, né? Porque dor articular, não enxerga direito, precisa de óculos, problemas dentários, não escuta. Então, há um tempo de vivência do corpo humano. Claro que o Merleau-Ponty vai falar em corpo humano anatômico e um corpo humano vivido. Vivido como? Como seria essa vivência? Quais seriam esses aspectos da vivência? E o Merleau-Ponty fala corpo humano anatômico e vivido. Corpo próprio, corpo sujeito, corpo fenomenal, corpo simbólico e por fim, corpo humano. Então, a percepção da vivência através dessas características. Então, é um arsenal, uma aquisição de um conhecimento que eu posso incorporar no meu dia a dia. O corpo vivido, ele é próprio, sujeito, fenomenal, simbólico e, por fim, corpo humano. Se faltar um desses aí, não é humano. O corpo próprio é o corpo da apropriação. Meu corpo me distingue dos outros e do mundo. Cada pessoa tem um corpo diferente do outro. Você olha a pessoa vindo, você fala, está vindo lá. Você reconhece de longe o aspecto físico da pessoa. Às vezes pode ser até parecido com alguém, por semelhança, mas esse corpo próprio é o corpo da apropriação que me distingue dos outros e do mundo. Um corpo é diferente. O corpo da esfinge, por exemplo, é diferente da esfinge grega, é diferente do corpo humano. Claro que ela tem feições humanas, mas é uma visão mítica, como já conversamos com vocês. Esse aspecto mítico do corpo da esfinge. O corpo pode ser também, então, corpo próprio, corpo sujeito. O corpo sujeito é um corpo que não é coisa, remete à subjetividade, que apropria de maneira autônoma a sua própria vida. Por isso, o meu corpo não é objeto, meu corpo sou eu. É evidente que se você pega um objeto qualquer, nós temos aqui, né, uma lupa, por exemplo, você pega essa lupa, ela depende do observador, né? Depende, claro, do observador para direcionar e utilizar esse objeto. Pega o apresentador de aula, depende do sujeito. Ele é um objeto que vai ser utilizado pelo sujeito. Pincel atômico, objeto. Então, o corpo, nós somos animais simbólicos. É lógico que o ser humano determina o seu futuro. Tá certo? Faz um projeto. O homem é um projeto. Claro que o projeto que ele fizer vai determinar o que ele quiser ser no futuro. O Merleau-Ponty, então, fala corpo próprio, corpo sujeito, corpo fenomenal. O que é o corpo fenomenal? É um corpo da percepção, através do qual eu me relaciono no mundo. É o corpo da percepção da vida. O corpo como eu vejo, como limite, sou limitado pelos meus sentidos. Eu tenho astigmatismo. Então, quando eu tiro o óculos, vejo tudo mais alongado. O astigmata vê as pessoas alongadas. Você pega um quadro do El Greco, ele pinta as pessoas alongadas, né? Aquele aspecto alongado, porque ele era astigmata. Então, o astigmata vê, quando ele... Agora, hoje nós temos a dioptria, corrige. Então, fala, por que você não faz cirurgia
Eu não quero, porque eu vou mudar minha percepção de corpo, não quero modificar minha percepção de corpo. Então, claro que os órgãos dos sentidos, nariz, visão, ouvidos, né? Toda tato, gosto, paladar, é o corpo fenomenal, o corpo da percepção do mundo. Não dá para emprestar os sentidos. E às vezes nós falamos, será que aquela pessoa não percebe? Não percebe. Porque cada pessoa tem um corpo diferente, diverso. Claro que tem os mesmos órgãos, mas ele precisa ser dirigido para perceber. Então a percepção, pega um copo d'água, a pessoa fala, esse copo d'água está quase vazio. Né? Está mesmo. Mas uma pessoa pode falar, não, está quase meio copo, depende da percepção. Vazio ou cheio, né? Quase vazio, quase cheio. Depende da maneira como você percebe o mundo. Então é evidente que o corpo, ele você vê como é que eu enxergo o mundo. Eu vou mostrar aqui umas imagens para vocês. Existe aí catalogados até hoje, parece que 1.734.000 espécies vivas. Dizem que existem 30 milhões de seres humanos, de seres vivos no planeta, entre animais e vegetais. Alguns falam 3 milhões, mas catalogados existem 1.734.000 espécies. Muitos têm olhos. É uma imagem que eu mostrei para vocês, e que vários animais estão olhando o mundo. Quer dizer, que percepção de mundo essa pessoa tem, como ela enxerga o mundo, como ela pode entender qual é a realidade desse mundo, como ele é percebido. Quer dizer, o olho nada mais é que prolongamento do sistema nervoso central. Então temos aqui, enxergamos a partir das nossas referências um órgão fantástico, né? Essa questão da... Claro que o mosquito da dengue é o Aedes aegypti, vou mostrar uma fotografia para vocês aí no PowerPoint. Notam que ele tem aquele aspecto diferente, né? Com aspecto físico. Claro que aumentado na lupa você percebe melhor. Então, o corpo próprio, sujeito fenomenal, vivido. Então, próprio sujeito fenomenal e o corpo simbólico. O que é o corpo simbólico? Símbolo é uma palavra grega, vem de símbolem, é um objeto primitivamente uno que duas ou mais pessoas repartem entre si, cada um guarda um fragmento, quando eles se reencontrarem, mostram o fragmento e se reconhecem. A mãe com o bebê forma um corpo simbólico, é um símbolo muito importante, porque a mãe sempre reconhecerá o filho e o filho sempre reconhecerá a mãe. Corpo simbólico. Símbolo, então, o corpo simbólico vai comentar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, ele me representa, dá significado ao que eu falo e ao que eu faço. Então, simbólico. Uma vez eu fui, tem uma imagem aqui para vocês do Mosteiro dos Jerônimos, lá em Lisboa, Portugal, a capital mais linda da Europa, eu diria do mundo. Tem o Rio Tejo ali em frente, o Mosteiro dos Jerônimos, e na entrada, quando você entra, tem lá o corpo tem uma estátua, um memorial, o corpo do Camões, do lado o corpo do Vasco da Gama. No claustro do mosteiro tem o Fernando Pessoa, que foi também depois sepultado. Ele estava no cemitério dos Prazeres, lá em Lisboa. Só português colocar no cemitério dos Prazeres. É Nossa Senhora dos Prazeres, que ficou depois... Mas enfim. Então, perguntei lá para o guarda do museu, é uma igreja, mas é quase uma igreja-museu. Perguntei assim, os ossos do Camões estão aí dentro desse objeto de mármore aqui? Ele disse assim, meu senhor, isto aqui é simbólico. É simbólico. Então o símbolo, claro, Camões com mais de 500 anos não estaria lá os ossos do Camões, já se desfizeram. Então, mas eles mantêm essa visão simbólica da história. Então a história, nós somos animais históricos. A história, a filosofia, a sociologia, o pensamento, a ética, envolve toda essa questão das atitudes, ética. Não adianta decorar o código de ética. A ética é uma atitude minha. Então, isso tem que ser aprendido, tem que ser incorporado. Então, o corpo
próprio, corpo sujeito, corpo fenomenal, corpo simbólico e, por fim, humano. Coloquei até uma imagem aí do mausoléu, onde está lá. Dizem que é um cenotáfio. Cenotáfio é um túmulo vazio, como há o cenotáfio do Dante Alighieri na Santa Croce de Firenze. Aqui em Campinas, o cenotáfio não é cenotáfio do Carlos Gomes. Os ossos estão ali mesmo, naquela praça em frente à Matriz do Carmo, do outro lado, perto do Jockey Club. Ali não, ali é túmulo mesmo, não é cenotáfio. Cenotáfio é túmulo vazio, simbólico, para mostrar que houve ali alguém que se chamou Camões, que é o pai da língua portuguesa. Realmente é interessante pensar nisso. Então, finalmente, o corpo é humano. Não é um corpo animal domesticado. Nós não somos animais domesticados ou domesticáveis. Aliás, o Sloterdijk fala muito dessa questão do conhecimento. Às vezes, excesso de conhecimento leva a uma impossibilidade de pensar. O Descartes dizia que nós não devíamos ler os outros filósofos, ficávamos influenciados. Pelo amor de Deus, a cultura vai se acumulando, é um processo de aculturação. Nós só aprendemos com os outros pensadores que já passaram por experiências diversas. Então, é um corpo humano, não é um corpo animal domesticado. Então, prestem atenção nisso, porque a questão humana passa obrigatoriamente por essa visão de mundo. Né? Nós somos... Cada aspecto engloba o precedente. Não é um corpo animal, um corpo coisa, um corpo orgânico, mas um corpo próprio, sujeito, fenomenal, simbólico e, por fim, humano. Se faltar um desses corpos na visão do Merleau-Ponty, não é humano. É claro que um chimpanzé, por exemplo, pega um objeto, um pedaço de galho, que ele vai querer pegar um fruto, ele não leva para casa. No animal da cultura, ele fala, não, quando eu vier amanhã para pegar novamente essa fruta, fica mais fácil. Ele deixa ali o objeto. Se amanhã tiver de novo, ele pega ou não. Nós não somos animais da cultura, guardamos conhecimento, evidente que temos essa percepção. Então, corpo anatômico e corpo vivido. Tá certo? Um amigo foi para a floresta aqui da Amazônia, no Pará, encontrou índios Yanomamis. O Ricardo Afonso Ferreira, vocês conhecem, foi professor aqui de ortopedia na PUC, e ele dizia para os índios, do que vocês são feitos? Aí o índio olha para fora, sou feito da floresta, sou feito do rio, da montanha, dos animais, nós olhamos para dentro. O que é feito? Células, músculos, tudo bem, importante. Somos animais da cultura, mas o índio está mais na comunidade. De modo que é possível você encontrar ocas de índios com 800 índios convivendo ali dentro. 800 pessoas dentro de uma oca grande, sem celular, sem televisão e em comunidade. E fazendo objetos primitivos. E, logicamente, que ao fazer um arco e flecha, cede um para o outro. Muito mais facilmente do que nós aqui com os nossos equipamentos tecnológicos modernos. Então, visão interessante do que você é feito, da floresta, dos índios, dos amigos. Né? Eu mostrei até aí nos slides o médico indo lá para visitar os Yanomamis. Então, o outro médico interessantíssimo foi o Albert Schweitzer, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e ele, aliás, é um filme muito bonito chamado O Médico da Selva. Albert Schweitzer, com 39 anos, foi estudar medicina para ser médico e trabalhar de graça no Gabão. Ele montou em Lambaréné, lá um hospital de madeira, construiu com o dinheiro dele. Ele era uma pessoa muito rica, nasceu lá na Alsácia, Kaisenberg, e pertinho de Estrasburgo, fez medicina em Estrasburgo, estudou. Ele era um pianista já renomado, pastor protestante, presbiteriano, uma formação impecável, vai estudar medicina aos 39 anos para exercer gratuitamente na África. Que maravilha! Como é que pode alguém ser uma pessoa que eu invejo essa doação do Schweitzer, né? Trabalhar, o homem está lá marcado aí com vocês no slide,
Ele nasceu em Kaiserberg, pertinho de Estrasburgo, e vai fazer medicina em Estrasburgo, e depois vai trabalhar em Lambaréné, falece lá em Barené, está sepultado na beira do rio. Tem uma placa lá, uma cruz de madeira. Quando o rio sobe, eles mudam a placa mais para cima. Quando a maré baixa, as vazantes lá, eles colocam... Ele não está lá, é evidente. Então, o Albert Schweitzer, médico da selva. Uma sequoia às vezes dura 3.500 anos. Quantos anos nós duramos? 80, 90 anos. Uma sequoia 3.500 anos. O príncipe Charles escreveu um livro também interessante sobre a harmonia, dá uma ideia de ecologia da Inglaterra, mas eu acho que os ingleses ficam muito presos à própria Inglaterra. Eu sinto que... Lembra que, não estou generalizando, mas o Francis Galton, que é o primo do Darwin, falava em eugenia, em raça superior, toda essa percepção do colonizador inglês que colonizou a África no século XIX, agora no século XX os americanos colonizaram a África, hoje parece que a China coloniza a África. Então lembrar da importância do corpo também, da visão mística do corpo, e da visão estética dos artistas. Miguel Ângelo Buonarroti, quando faz o Davi lá em Firenze, ele empresta a imagem do Davi do Praxiteles. Praxiteles foi um escultor grego 1000 anos antes dele ter feito o Davi em Firenze. Vocês notam lá que é interessantíssimo. Você olha o Davi do Miguel Ângelo Buonarroti e o Hermé do Praxiteles é uma cópia, ele copia. Então, coisas boas têm que ser copiadas. Modelo científico, modelo artístico, estético e modelo místico-religioso são modelos importantíssimos no conhecimento corporal também. Lembra que o Heidegger, na Floresta Negra, está aí uma imagem da casa que a Eufride, sua mulher, fez para ele, deu de presente, uma casa de 7 por 6, uma cabana, onde ali ele pôde escrever o seu livro básico aí, Ser e Tempo. Outra coisa importante, antigamente havia uma novela aqui na TV Tupi, pergunto para os seus avós, acho que os avós de vocês lembram desta novela, chamava O Pequeno Mundo de Dom Camilo, era com o Zelloni. O Zelloni era um italiano que migrou, romano, nasceu em Roma, migrou aqui para o Brasil, faleceu com tumor cerebral, mas foi um grande ator. Mas ele copiava a novela do Guareschi, Giovanni Guareschi, Il Piccolo Mundo, O Pequeno Mundo de Dom Camilo. O universitário não pode ter um mundo pequeno. Nós perguntamos de que tamanho é a cabeça. Não pode ser o Piccolo Mundo. Então Dom Camilo brigava com Deus lá na igreja, porque era um momento de transição do mundo. E os comunistas começam a invadir a Itália e ele começa a falar com Cristo. Cristo, agora eu tenho que aguentar comunista aqui, por favor, faça com que voltem os leigos voltem a frequentar a minha missa. E é um mundo pequeno do Dom Camilo, do Giovanni Guareschi. O mundo não pode ser pequeno. Temos que ter uma visão mais aberta do mundo, de integração. Olha essa imagem que eu mostro para vocês no slide do mundo. Olha que coisa mais linda. O Mediterrâneo, Mar Cáspio, Mar Negro, Mar Vermelho. Olha que maravilha, todo o delta do Rio Nilo, a Itália e a Grécia ali de cima. Então, o mundo não pode ser piccolo mundo. Então, com isso nós encerramos a nossa conversa. Lembrando que o corpo humano, na visão do Merleau-Ponty, é anatômico, anatomia, mas também é um mundo, mas também é um corpo vivido. Vivido como? Na história da própria pessoa. Então, ao conversar com a pessoa, ao conversar conosco mesmo, vocês não conversam com vocês não batem papo com vocês? O que vocês dizem para vocês mesmos quando estão sozinhos? Eu me lembro que ia sempre com a minha esposa, com a minha mulher, para os congressos. E uma vez ela não pôde ir, várias vezes ela não pôde ir, eu comecei sozinho no congresso e claro que o encontro também é importante, você se encontrar
e dizer para você ser o mesmo. Nós falamos em corpo docente, corpo discente, também são expressões anatômicas, estruturais sociais do corpo. Tá bem? Então agora, por enquanto, vamos ao corpus hipocrático, conjunto da obra do Hipócrates, o corpus iuris do Justiniano, fazendo as leis lá em Roma. Então, corpus quer dizer também corpo, conjunto da obra de uma pessoa, esse conjunto estrutural. Está bem? Então, por hoje, vamos parar por aqui. O Goffredo dizia que aula com mais de 40 minutos o aluno não aguenta. E depois de 50 o professor não sabe o que está dizendo. Bom, eu também acho que tem que ter um limite aí para repensarmos essas questões. Tá bem? Então, um abraço para vocês. Nos veremos, se Deus quiser, em breve.